Oi, eu sou Giovana Zava e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o floral de Bach Walter Violet. Alma ou personalidade, né, como o Bach gostava de falar, o Walter Violet, elas são pessoas que gostam do seu canto, que gosta do seu espaço, da sua privacidade. São pessoas que não gostam de ser incomodadas, mas também elas não incomodam ninguém. Elas buscam a sua paz e não tem problema algum com a solitude. Eu acho interessante você, como terapeuta, você buscar saber a diferença entre solitude e solidão para que você possa reconhecer um pouco melhor essa personalidade. No geral, são pessoas bonitas, tanto de corpo, tanto de alma. São muito gentis, são muito tranquilas, então são pessoas muito agradáveis de ter por perto. Elas detêm a rédea da vida delas, elas são donas do seu destino, elas são determinadas, elas são fortes, elas são seguras. Então é uma personalidade maravilhosa. E a solitude para ela, como eu disse lá em cima, é uma questão de se encontrar, de glória, não é uma questão de estar sozinha. Para ela a solitude é uma felicidade. E para falar a verdade, elas nem se importam se elas estão sozinhas ou não, porque elas gostam dessa solitude. Lembrando que é diferente de solidão. Nesse momento dessa solitude, é o momento que ela se conecta com esse mundo interior. Coloca os seus pensamentos, os seus planos, tudo em ordem, refletem sobre essa situação que ela vive ou o que ela deve mudar. Ela consegue entender as suas emoções. Então, deixando claro essa personalidade, ela está ligada muito à evolução. São almas mais sábias, mais antigas. Não são ligadas em pormenores. O que são pormenores? Fofocas, picuinhas, cuidar da vida do outro, qual que é o carro que o outro tem, se no trabalho ele está ganhando mais, se ele é chefe. Ele não se preocupa com isso. E Bach referia ao Walter Violet, a essa personalidade, como uma grande alma. Então, todo mundo gostaria de ser um Walter Violet, né? São pessoas extremamente silenciosas em todos os sentidos, no sentido de se locomover e falar. Quando uma pessoa, Walter Violet, fala, você se encanta, porque ela é ponderada, ela é educada, ela é suave. Falando do lado feminino, é um homem que toda mulher gostaria de ter ao lado, né? Porque ele é independente. Essa personalidade, ela é autoconfiante, ela tem uma capacidade de se posicionar que é uma coisa fantástica. E isso explica por que essa personalidade tem tanto sucesso quando ela está no mundo material, tanto financeiro quanto profissional. Mas elas não têm muita ligação e nem vínculo nenhum familiar. Não se prende a nada e nem a ninguém. Então, se você namora uma personalidade assim, se você conseguir casar com essa personalidade, você está de parabéns, porque para ela isso é outra história. E tem um agravo ainda pior. Ela não pensa em momento nenhum em ter filhos. Ela abomina filho do plano dela. Então, é muito complicado você conseguir convencer uma personalidade assim, porque ela sabe o seu lugar no mundo. E ninguém sabe da vida dela. Você se relaciona com essa pessoa, trabalha com essa pessoa, ninguém sabe da vida dela e ela também não quer saber da vida de ninguém. Então, é uma pessoa de difícil acesso. Ela não se forma, ela não cria laços nenhum, ela não anda em turma. Ela não quer saber de se interagir no trabalho, na família, de confraternizações, não. Ela gosta do mundo dela e do espaço dela. Olhando para um lado espiritual, é um espírito que não quer encarnar, ela não quer vir para a Terra. Por quê? Porque ela sabe dos reveses que a vida tem para oferecer. E um dos grandes reveses para ela é o quê? Ela ter que se relacionar com o outro. É um espírito muito antigo, é um espírito muito sábio. Ela possui vários conhecimentos em vários âmbitos. E por que essa alma necessita tanto de estar aqui na Terra?
justamente pelo que eu falei, porque ela precisa se envolver no mundo, ela precisa se relacionar, ela precisa entender desse amor para com o outro, que ela tanto luta e não ter. Não é que ela é egoísta, não, é porque ela quer ter a vida dela na mão dela. Então ela precisa muito saber se envolver, se relacionar. Esse é o grande objetivo dessa alma. Agora, o mais importante que eu acho sobre esse floral é sobre a criança, o Walter Violet. É uma criança muito agredida, julgada e geralmente moldada pela sociedade e pelos pais. Por quê? Justamente pelo que eu falei acima, é uma alma, uma personalidade muito sábia. Então é uma criança extremamente independente, é uma criança quieta, autossuficiente, informada, inteligente. A sabiência dela é precoce e geralmente essas crianças nascem em famílias que não entendem dessa situação. É uma criança que gosta de viver na sua privacidade, na sua solitude. E aí, quando a família passa a moldar essa criança, ela passa a vibrar no negativo e passa a ser uma criança infeliz. E como a sociedade criou padrões para as crianças, que tem que ser sapeca, que tem que gritar, que tem que brincar, que tem que ter uma personalidade feliz, essa personalidade ela é mal compreendida. Então a responsabilidade de uma criança, o Walter Violet, vibrar no negativo é do meio que ela vive. E é uma personalidade muito rara, porque nós não vemos facilmente uma criança que se posiciona dessa forma. Então é muito interessante os pais de filhos com essa personalidade ter a orientação, ter acesso a esse conhecimento, ter acesso aos florais, para que esses pais, para que esses parentes, para que esse meio que ela vive, para que essa professora, para que esse meio de ensino entenda esse comportamento e aceite que é um comportamento natural dessa personalidade. Ao contrário disso, para a criação dessa personalidade, é o egoísmo para com os pais. Então, o que eu quis dizer aí? Que se os pais tentarem moldar essa criança, os pais serão extremamente egoístas, porque nenhuma personalidade ela é moldável. A alma Walter Violet, vibrando na falha, ela aumenta a dificuldade. Então, se você acha que ela já tem dificuldade de se relacionar, quando ela vibra na falha, ela piora mais ainda, ela se torna orgulhosa, ela se torna rígida. Aí ela vai para a solidão e não para a solitude. Ela se retrai muito e ela se torna uma criança extremamente infeliz. Então é muito importante você, terapeuta, orientar os pais dessa personalidade quando você detectar. Mas quando os pais possuem o esclarecimento de permitir essa personalidade fluir e vibrar no positivo, é colaborar para o propósito maravilhoso de vida dessa criança. E ela, alcançar esse propósito, ela é se tornar ainda mais sábia, ainda mais inteligente, ainda fluir mais, porque essa personalidade, o Walter Violet, é uma flor que vive submersa na água, que é o elemento mais puro da natureza. Então entendermos isso é muito útil para que a gente possa entender a magnitude disso. O Julian, no livro Forma e Função, ele falava assim, que a bela Walter Violet, que flutua tão livremente, olha essa palavra, livremente na superfície do curso das águas mais límpidos, ajudará a evoluir. Então fica muito claro nessa frase que essa personalidade ela tem que ser respeitada, tanto quanto criança, principalmente tanto quanto adulto, porque é uma planta que só vive em algo puro e a vida dela é pura. Por quê? Porque ela não cuida de mais nada a não ser da vida dela, que parece ser um egoísmo, mas não é. A alma Walter Violet, após aprender a lição de vida, ela vibra na alegria, na liberdade plena, ela envolve com o mundo,
ela compreende o que é viver aqui no mundo material, ela adquire compreensão emocional, autoconhecimento, que faz com que ela consiga viver plenamente no positivo e que consiga nitidamente o seu propósito de vida suavemente, sem nenhuma pressão externa. Mas os pais e a sociedade precisam deixar essa personalidade fluir. E fica aqui o meu recado sobre essa personalidade que eu acho muito interessante nós termos acesso e consciência. Um beijo e até o próximo vídeo.